Olá, tudo bem? Um ótimo dia para todos. Bem-vindos a mais uma edição do canal Criptonumi. Hoje quero fazer um vídeo especificamente para responder a todas essas dúvidas e inquietações que surgiram a partir de alguns vídeos que os membros da comunidade assistiram e de difamadores, por assim dizer. Sempre se pergunte isso. O que ganham as pessoas que estão fazendo esses vídeos? O que elas ganham com isso? Por que motivo elas fazem isso? Eles são realmente bons samaritanos que estão nos ajudando a proteger nossos investimentos? Então quero pegar esta página de referência que alguns inscritos do canal me enviaram para um a um revisar as supostas provas de tudo o que estão nos alertando e para que você aprenda aí na sua casa a não aceitar tudo sem questionar, a não engolir tudo, a não encher o coração de medo e começar a fazer um monte de suposições que, posso garantir, 100% dessas suposições você pode desmentir se, em vez de se assustar com todos esses vídeos e ficar assistindo todos esses vídeos, você dedicar um tempo para ler as informações de negócios, se preparar, se informar, entender como funciona o protocolo. Não deveríamos estar nos desgastando fazendo esse tipo de vídeo para, olhem, vou colocar dessa forma, isso funciona como uma camisa branca, certo? Pensem naquela camisa branca que vocês têm aí em casa, quanto custa para deixá-la limpa? É preciso colocar de molho no sabão, lavar com água quente, às vezes colocar bicarbonato, limão para tirar as manchas e deixá-la limpa. Mas quanto tempo leva para sujá-la? Basta uma distração com um café, por exemplo. É assim que funciona. Quando alguém vem e joga toda essa sujeira ou esse excremento, leva 15 minutos para fazer um vídeo desses que viraliza. Mas desmentir isso, quanto tempo nos leva? É um tempo que já se torna sufocante, cansativo, repetitivo. Já dissemos isso até a exaustão, mas por isso quis fazer este vídeo, pegar um a um esses pontos das supostas evidências que a pessoa que criou esse conteúdo menciona e vamos atacá-los um por um, certo? Vamos respondê-los um por um. Então aqui diz, Byteness promete aos seus usuários? Não, não promete, cumpre. Se houver alguém a quem, ao se completar um ciclo, não tenha sido creditado em sua carteira, por favor, levante a mão. Aqui não são promessas, são fatos concretos e realidades. Se houver alguém a quem não tenha sido cumprido esse 24% em 28 dias, que levante a mão, certo? É a coisa mais importante que se deve perguntar aqui. Então, primeiro, não são promessas, certo? São fatos comprováveis e cumpridos. Me desculpem, continuo com todos vocês e o clima não tem ajudado. Já peguei garoa 2 vezes, por favor, se eu tossir, me perdoem, peço desculpas desde já. Não é minha intenção tossir enquanto faço um vídeo. Vamos continuar. Prometem aos usuários um rendimento altíssimo. Repito e insisto, não é nenhuma promessa, nós comprovamos. Quem esteve desde o primeiro dia em que compartilhei no canal Compartibusiness, facilmente já dobrou seu dinheiro, facilmente já dobrou. E aqui quero fazer um parêntese. Se você é daquelas pessoas que acredita na primeira coisa que dizem, que enche o coração de medo com o primeiro vídeo que vê, o primeiro comentário que escuta, se você é desse tipo de pessoa, convido você a retirar o capital de trabalho e deixar apenas seus rendimentos, e pronto. E se nem isso conseguir, espere seus loops terminarem, pegue sua liquidez e vá embora daqui. É o mais saudável. Se você é daquelas pessoas que acredita na primeira coisa que dizem, se acredita sem verificar, se não quer tirar um tempo para ler e se informar sobre como funciona este protocolo, eu convido você a pegar sua liquidez e ir para outro lugar. Sim, porque está sofrendo, está nessa agonia. Você não vai aproveitar essa abundância, vai dormir inquieto e, pior ainda, vai contaminar todas as pessoas que estão aqui. Então nem faz nem deixa fazer. Minha sugestão é, se você é dessas pessoas que acredita na primeira coisa que vê na internet, que não tira um tempo para comprovar, verificar, validar, que sai correndo para soar o alarme, para encher o coração dos outros de medo, para contagiar todo mundo com sua incredulidade, seu medo, sua preocupação, por favor, aceite este conselho. Pegue seu capital e vá embora daqui. Seguimos então. Além disso, promete aos seus usuários que o altíssimo rendimento é pago com os juros dos tomadores de empréstimo endinheirados. Não acreditem nisso.
Para mim, realmente já não importa se as pessoas acreditam nisso ou não. Já explicamos isso até cansar, certo? Essas pessoas nem sequer entendem o que faz uma baleia, um fundo de investimento com o Bitcoin que possuem. Eles não sabem como colocar isso em prática em futuros, como colocar isso em prática com os empréstimos que usam, deixando seu Bitcoin como garantia. Eles não sabem absolutamente nada sobre isso. E eles vêm aqui para falar sobre essas bobagens que eles nem têm. CIA. Como verificar? Até agora, diga-me, que evidências reais esse senhor apresentou? Nenhuma. Sim? Essas são suposições. E são suposições baseadas em fumaça porque não há nada que as sustente. Ok, vamos continuar. Duas coisas principais. A renda de juros dos mutuários não pode ser verificada. Falso. Você quer verificar isso? Abra um empréstimo. Estou solicitando um empréstimo de 100 mil e você poderá ver absolutamente tudo. Então, se quiser nos mostrar essa evidência, abra um empréstimo de 100 mil dólares e nos mostre que isso não está funcionando, mostre para nós no smart contract, na blockchain, mostre que isso é falso. 2, e o mais importante, agora foi comprovado. Vamos ver, onde está a prova? Foi comprovado que os operadores donos do business são os mesmos que possuíam um esquema anterior, quase idêntico, chamado Junos Loop, no qual os proprietários fraudaram seus usuários primeiro em outubro de 2023 e depois em maio de 2024. Preparar? Eles vão verificar e aprovar o Junos. Sim. E o que você descobriu então? Eles não apresentaram nenhuma evidência aqui? E onde estão as evidências? Quero mostrar-lhe evidências aqui. Existe um portal chamado TGStat ou Telegram Tatístico, onde podemos ver um grupo criado no Telegram, podemos determinar quando ele foi criado, quantos participantes ele tem, etc, etc. Sim? Então aqui vemos o grupo que supostamente era do Junos Loop. Veja quando foi criado. Aqui podemos ver que ele foi criado em junho de 2024. Por favor, me desculpem. Se pudermos ver o canal, abrimos e podemos ver todas as informações. Aí mostram algumas imagens nas quais aparece escrito Junos Loop. Eu me dei ao trabalho de revisar até junho de 2024, que foi quando esse grupo foi criado, e em nenhum lugar estão essas imagens. Então, as pessoas que trazem isso à tona, quero ver as fontes. Assim como eu mostro as fontes, exijo que me mostrem as fontes nas quais baseiam isso. Então, para não tornar este vídeo eternamente longo, porque é muita informação, eu deixo os links para que você vá, veja, julho de 2024, certo? Eu posso dizer para você, me mostre aqui todo o período. Isso funciona igual a um canal do YouTube. Posso ver, existe a página TGStat. Faça você mesmo aí na sua casa. Veja, junho de 2024 é quando começa este canal, 112 mil inscritos, e está a tendência sim. Posso ver o movimento por semana. Agora, aí há informações que já solicitei ao administrador deste grupo do Telegram que eu não administro. Ou seja, quem administra pode nos mostrar toda essa audiência e todas essas estatísticas, porque aqui só me permite ver esse resumo e pronto, não é? Mas já com isso posso descartar que esse grupo não é o que estão dizendo aqui, certo? Que supostamente é o grupo Junos Loop e que só mudaram o nome. Então aqui vem nos dizer que, como sabemos, os proprietários do business são os mesmos proprietários do Junos. Em primeiro lugar, o business é praticamente idêntico em design e configuração ao Junos Loop DeFi, e sua documentação é praticamente idêntica. Se você acessar um dos links, há uma grande quantidade de projetos DeFi que têm enormes semelhanças em sua construção. Cito um exemplo bastante relevante para vocês entenderem melhor. Temos o protocolo Liquid e, em seguida, o seu fork, o Age Liquid. Sim, o Liquid, como podemos observar aqui, é um sistema descentralizado de empréstimos. E, como mencionei, vemos o garfo que foi cuidadosamente desenvolvido e implementado na blockchain Hedera, que é especificamente chamado de Age Liquid, uma versão derivada com suas próprias características e funcionalidades adicionais. Agora, por favor, me diga, a Liquid é exatamente a mesma coisa que a Age Liquid?
Cara, é copiado, obviamente, o conceito é copiado, o modelo é copiado, é possível, mas internamente eles funcionam de forma exatamente diferente. Sim, esta é a Liquid que executa a rede Ethereum. É um protocolo de contabilidade de camada 2. E o que ela faz? Ele copiou tudo o que estava no Liquid, mas montou na rede RIDA. São os mesmos projetos, certo? Agora vamos dar uma olhada nisso, né? O Google, esse mecanismo de busca que todos nós usamos ou já usamos em algum momento de nossas vidas, certo? E o web crawler você pode dizer, é que são idênticos, veja, são idênticos, só muda isso, só muda aquilo, só muda o título, são mecanismos idênticos, não tem as MEs. Os mesmos algoritmos de busca não têm uma interface muito diferente, porque a ideia é ser simples e que a pessoa coloque aqui o que quer buscar, a lupa e pronto. É o mesmo que vemos aqui. No Webhover, você escreve o que quer buscar ou encontrar e a lupa é a mesma coisa. Agora você pode entrar aqui e inspecionar o código e ver, certo? Agora veja, se isso é igual a isso, por favor, aparecem com umas idiotices, que não têm nenhum fundamento técnico nem critério algum. Ou seja, eu posso mostrar isso para vocês porque entendo de sistemas, sou engenheiro de sistemas, mas minha recomendação é, quando você não souber de algo, não opine, pesquise, investigue, revise, mas não fique fazendo essas opiniões de que são idênticos e que só mudaram a cor. Aqui eu poderia dizer que só mudaram o título da página e é a mesma coisa. É o mesmo motor de busca, 0. Vocês acham que o Google vai compartilhar seu motor de busca com todo mundo para criar concorrência para si mesmo ou com o Doc? O Doc, este buscador, hoje estavam fazendo isso com ele e é exatamente igual a este. Eu vejo que, em aparência, é igual, veja, até mesmo aqui no inspetor de código, mas o que está rodando por trás, os servidores, os algoritmos de busca, como indexam a informação, como utilizam meta-etiquetas para encontrar a informação rapidamente, etc., tudo isso é diferente. O fato de eu ver que é igual na aparência não significa que sejam iguais. Eu já expliquei isso até me cansar. E agora, aqui, Liquid com Ace Liquid Mir são realmente iguais? Não, a Ace Liquid confirma isso claramente. Aqui diz, usamos o melhor da Liquid, nos apoiamos nos ombros de um gigante. Eles dizem isso aqui na documentação, eu participei deste projeto e muitos de vocês me perguntam, sim, mas são a mesma coisa? Não, este é um contrato inteligente totalmente diferente do da Liquid. Mas vocês vão ver o Gitbook, a explicação, os tokenomics, muito parecidos, praticamente iguais, porque a Ace Liquid entendeu que esse modelo já era um modelo vencedor que funcionava. A única coisa que fizeram foi mudar de blockchain, porque a blockchain do Ethereum tem taxas absolutamente nojentas, ridículas e, acima de tudo, abusivas, e fizeram isso na rede Hedera, onde as taxas são baixíssimas e a velocidade de transações por segundo é altíssima. Pronto, vamos voltar aqui para as supostas evidências que hoje nos permitem demonstrar. Quanto tempo já estamos aqui? 15 minutos e não nos mostraram absolutamente nada. Os vídeos, as pessoas que fazem os vídeos, muitas vezes o que fazem é pegar um vídeo que foi viral, um vídeo que teve um conteúdo que conseguiu tantas visualizações e pegam o mais importante desse vídeo e duplicam. Isso não quer dizer que seja o mesmo projeto, que seja o mesmo smart contract, que tenha a mesma função, a mesma interação, nada disso. Agora, primeiro e segundo, nada, não nos mostraram absolutamente nada. Em terceiro lugar, a redação e a terminologia já expliquei. Eu posso copiar exatamente o que está aqui, isso é Liquid. E convido você a ir lá, veja que isso é Liquid. Essa é a explicação. E venha aqui e olhe os documentos para ver se não são exatamente os mesmos, porque obviamente está se utilizando o mesmo conceito. E qual é o conceito? Que se deixa um capital como colateral, se monta uma trophy, tem uma stability pool e um staking é o mesmo conceito. Repito, Ace Liquid é uma cópia exata do Liquid, só que fizeram algumas melhorias no contrato inteligente, o tornaram descentralizado, totalmente imutável e na rede Hedera, mas o conceito é exatamente o mesmo, não o que está por trás, certo? Vou dar outro exemplo, com essa analogia vocês vão entender melhor. A grande maioria dos homens e algumas mulheres também
E digo homens não por ser sexista, mas porque gostamos mais do assunto de carros, certo? Então, se você pega um Chevrolet Swift e olha por dentro, na verdade é um Suzuki Swift, certo? E se você pega um Chevrolet Sprint e olha por dentro, na verdade é um Suzuki Sprint, certo? Com essa analogia, espero ser o mais claro possível para que você entenda que não só se reutiliza código, não só se reutilizam templates, reutilizam-se motores, caixas de câmbio, mas isso não significa que seja o mesmo carro, certo? Porque sempre colocam algo diferente, seja mais acessórios, ar-condicionado completo, etc, etc. Então não estamos falando do mesmo veículo. Tem componentes similares? Sim, a caixa de câmbio é igual. Pronto, perfeito para as peças de reposição. Então posso conseguir uma caixa de câmbio de um Swift, de um Suzuki Swift, que serve no meu Chevrolet Swift, mas daí a dizer que são iguais, exatamente iguais, ou que são a mesma coisa, não. Certo, então aqui já estamos desmentindo. Perceba que não nos deram uma única prova real. Agora, finalmente, o lançamento do BitNess no blockchain em maio de 2024 coincide exatamente com a conclusão do golpe final do Junos. Mostre-nos as evidências, mostre-nos quando o contrato Jununos foi criado pela primeira vez, que eu mesmo assumi a responsabilidade de procurar, eu lhe mostrarei onde fica o fim de Junos para que ele se conecte com o início dos negócios. Mostre-o, uma única evidência. Eles não mostraram absolutamente nada aqui. Sim, agora olhe para isso. Acontece que o antigo canal Junos Loop no Telegram, com postagens que datam de 2022, mudou de nome. Onde estão as evidências disso? Mostre-o. E tenho evidências aqui de que esse canal foi criado em junho de 2024. Desculpe, junho de 2025. Sim, junho de 2025. Foi um ano bastante significativo. Desculpe-me por ter fornecido tanta informação, por ter compartilhado uma quantidade tão grande de detalhes e por ter, infelizmente, cometido um erro em relação ao ano mencionado. Estamos em 2025. Sim, junho de 2025, porque isso está crescendo a partir de. A partir deste ano, ou seja, se formos olhar os números fortes do business, começou em 2024, mas foi por volta de dezembro que começou a se mover em direção a dezembro. Conheci a business em dezembro e entre 4 de fevereiro de 2025. Já? E aqui você pode ver tudo. Os horários de funcionamento, os participantes, o público e você pode ver a análise completa. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então isso é absolutamente falso e eles não têm como provar. Quero ver as evidências. Uma imagem disso não é evidência. Posso retocar e editar essa imagem a qualquer momento. E quem pode me provar que isso é assim? E esse link do Telegram me leva ao link oficial do Telegram. Aqui eles não estão provando absolutamente nada com isso. Com esse link, se eu abrir, veja, estamos mostrando este canal oficial. O que é isso? É o que estou analisando aqui com o TG Stat. O que foi provado aqui? Absolutamente nada, só fumaça. Pronto, vamos continuar aqui. Desde que foi feita a captura anterior, vejam, tudo isso são prints que facilmente qualquer um pode editar. Quero ver as evidências, até agora não vi uma evidência concreta, nenhuma sequer. Se você navegar pelo canal de assinatura oficial da BitNess, também vai notar as postagens anteriores de abril de 2024. Isso é falso, o canal foi criado em junho de 2025. O que vai ter aí, o que vão mostrar, eu quero ver. Cortando as enganações, reclamação 1. Então, o site da business, em letras negrito, mostra a liquidez. Isso foi mais um erro nosso de quem compartilhou o projeto do que um erro da business. Eu também perguntei ao Peter, ei, por que colocam isso aqui? Ele disse, nunca dissemos que essa liquidez é completamente nossa, e isso está explicado em vários vídeos. Nós não somos o único provedor de liquidez dentro da PancakeSwap para essa pool a 321, que é da PancakeSwap, e por isso se fala em 2 anos. A business é provedora dessa pool há 2 anos. O fato de o contrato inteligente da business ter 1 ano e pouco é porque continuaram fazendo melhorias, continuaram realizando testes funcionais e testes de mesa, e há 1 ano e 2 meses, mais ou menos, agora vamos ver aqui direitinho, sim,
1 ano e 114 dias. Sim, 1 ano e 114 dias. Foi quando se renunciou ao papel de administrador e deixou-se rodando em piloto automático. Mas em todos os vídeos e explicações, quando se fala desses 2 anos, não se refere ao Smart Contract da Business, porque ele continuou em testes, continuou sob gestão, refere-se à pool de liquidez da PancakeSwap terminada em 31/21, na qual somos coparticipantes na provisão de liquidez, e isso podemos ver dentro do Arhan Intelligence. Se alguém vier para realmente ver e analisar os dados, espere um momento. Vamos abrir esta sessão aqui porque ela se fechou inesperadamente para mim. Este é o contrato da Business, um contrato inteligente e detalhado da Business. E aqui podemos visualizar o topo das principais, as mais relevantes e significativas contrapartes. Mas o que exatamente são as contrapartes neste contexto? Bem, são aqueles que participam dentro deste pool, e aqui podemos ver quais são os principais e podemos colocar para ver toda a história, e vemos que a PancakeSwap continua sendo a maior, com 356.416 transações, movimentando 227 milhões de dólares dentro do contrato da Business. Veja, então aqui já há mais provedores de liquidez disponíveis, o que significa que há uma maior oferta de recursos para negociação. Nunca se negou isso. Nunca se disse que somos provedores exclusivos e que toda essa liquidez que aparece aqui é nossa, porque lembrem-se que não é a única liquidez que a BuzzetNest administra. Lembrem-se também que existe o pool de RapidBNB contra o USDT, que é o que o Business Box gerencia, como eu mostrei aqui. Todas essas informações eu reuni e isso me levou tempo para fazer, porque lembrem-se que no começo, como isso não tem uma empresa, um grupo técnico que nos explique, teve que ser feito manualmente, pessoa por pessoa, e eu assumi essa tarefa e por isso compartilhei essas informações à medida que fui coletando uma a uma. Então percebam que aqui está a Pool RapidBNB contra o USDT Business Box, que termina em F-Occientuar em 9, também faz parte da liquidez da Bitaitness. Então isso eu já expliquei até a exaustão em muitos outros vídeos anteriores e não quero continuar alongando este vídeo, quero me concentrar em responder a todas essas falácias e a toda essa desinformação que circula amplamente, pois eles dizem todo tipo de besteira e acham que nós somos pessoas estúpidas, com o perdão da redundância, que aceitamos tudo sem questionar e que vamos acreditar em tudo o que nos dizem sem nenhum tipo de argumento sério, sólido ou convincente. Vamos continuar aqui então, a primeira questão já está completamente esclarecida. Eles não mostram absolutamente nenhuma prova concreta, apenas lançam dúvidas e incertezas, não é mesmo? O fundo de liquidez UCT não é propriedade da BuzzetNest. Não, claro, nunca foi dito que fosse propriedade, apenas somos fornecedores como outros dentro disso e podemos ver isso aqui. Este é o de recompensas, veja, este é o contrato inteligente da Business. Se entrarmos aqui no visualizador, podemos ver graficamente de uma forma muito clara e detalhada como tudo funciona. Um momento, espere que não copiei o contrato, preciso pegar o contrato aqui. Vejam, se termina em Queen, então entro aqui no Arhan, acesso o Visualizer, que é uma ferramenta muito útil, e colo o contrato. E aqui vamos poder ver todos os provedores de liquidez que participam ativamente deste processo, para eliminar todo esse ruído desnecessário e toda essa desinformação que pode ser confusa. Dizemos aqui para mostrar tudo o que não tem uma categoria definida e com isso conseguimos navegar muito melhor e de forma mais eficiente. Veja, você percebe que entre Business e PancakeSwap não há mais absolutamente nada, não há mais nada, não há intermediários, o que simplifica bastante o processo. Agora, se eu colocar aqui o Smart Contract do Business Loop, que termina em 3001/21, vamos fazer isso aqui para que fique resolvido de uma vez por todas, de forma definitiva e completamente clara. Ficou absolutamente claro, certo? Eu acredito que sim, e que todos os pontos foram devidamente abordados e compreendidos por completo. Então vamos olhar aqui como.
Vou diminuir isso um pouco para que possamos ampliar e ver mais claramente. Então, dentro dessa pool, dentro dessa pill, vou diminuir um pouco o zoom para que possamos ampliar e ver mais claramente. Então, dentro dessa pool, dentro dessa pill, dentro dessa pool da PancakeSwap, nós não somos os únicos provedores. Vejam, e isso eu já expliquei em vários vídeos, está a Uniswap participando, está a 0x, está a BabyWap, está a Binance, está a Teleport, Squid Relay e tem mais, tem mais. Se você analisar por um longo período, descobrirá que o SushiWap está lá. De qualquer forma, assista aos vídeos de análise on-chain. Existe essa informação. Então, outra mentira. Sim, isso realmente não tem nada a ver com isso. Declaração número 2. Em seus grupos, site e documento do Telegram, proprietários de empresas afirmam que seus contratos inteligentes foram auditados pela Certic e rejeitados. Absolutamente falso. Estão aqui os contratos. Sim, aqui está o relatório completo e detalhado que você solicitou e você pode ir diretamente para o Skynet, o sistema principal Mirrelo. Aqui está a entrega para você. E confira, não acredite em nenhum palhaço ou fantasma que apareça aí dizendo esse monte de bobagens. Aqui você está escaneando porque este navegador é novo e eu não tinha feito. Isso também está entre os vídeos que compartilhei. Enquanto termina de carregar, vamos continuar. Assim, rejeitados por todos, os fundos dos usuários estão seguros e eles não têm controle sobre os contratos inteligentes nem sobre a movimentação dos fundos dos usuários. Por isso eu digo, se algum de vocês, ao terminar seu loop, não recebeu seu dinheiro, levante a mão e fale. Então isso realmente não tem absolutamente nada a ver. A realidade é que uma vez que você entrega seus fundos a Bitness, seus proprietários têm controle total sobre eles? Falso. É um contrato totalmente descentralizado e, como expliquei neste vídeo que fiz na última live esta semana com o Gino, neste vídeo eu explico como funciona o protocolo IPS. IPFS, isso torna o contrato inteligente da Bitness ainda mais seguro porque é uma camada adicional de segurança. Quem ainda não viu isso, convido a olhar as informações, ler e sair da ignorância, sair da desinformação e não ser presa fácil. E não sejamos idiotas úteis desse tipo de desinformadores que vendem ilusões para depois dizer: venham comigo para este projeto que sim, é seguro. O que mais diz aqui? Os depósitos da Bitness foram editados pela Cetic, o contrato não foi renunciado. Veja, acabei de fazer outra tarefa e convido você a fazer isso agora em casa, se você pegar qualquer inteligência artificial e colocar isso sempre para que uma inteligência artificial faça uma boa análise, não uma análise superficial, mas uma análise que seja útil, que seja contundente, que tenha aspectos técnicos importantes. Diga que você tem um papel. Aqui estou dizendo à inteligência artificial. Você é um consultor especialista em criptomoedas e blockchain. Então já estou dizendo para não me responder como qualquer pessoa ou qualquer IA, mas que assuma o papel nas contribuições de um analista de criptomoedas e blockchain, e ao qual é feita uma consulta para determinar se é seguro participar de um protocolo de empréstimo que utiliza stablecoin para que os provedores de liquidez participem. Este protocolo é executado dentro da Binance Smart Chain, tudo é administrado e executado por meio de contratos inteligentes que são executados no sistema de controle da Binance Smart Chain. Listei-os abaixo para que, ao analisar e verificar como eles funcionam, você possa dar sua opinião sobre se é ou não seguro participar deste protocolo. Recomendo que você escreva seu próprio prompt e use uma IA em que você confie. Eu uso Ken, uso DeepSeek, que são as IAs chinesas. Elas parecem muito superiores a tudo o que existe. Todo o resto é manipulado. Mas essas sempre me pareceram totalmente imparciais e muito completas. Então, o que eu faço aqui? Eu pago para que me deem um bom relatório? Não, eu passo o contrato inteligente
passo o boletim e anexo aqui. Vejam, o relatório de auditoria em PDF emitido pela Certic e o que foi emitido pela DeFi, que é este aqui. E vamos ver aqui. Tem gente que diz, mas só tem 18% de avaliação. Este é o contrato proxy, não está disponível ao público, é um contrato interno. E se formos ver os dois alertas de risco, eu convido vocês a lerem o primeiro alerta de risco. Qual é? Aqui nos diz, problema, alto risco, o código deste contrato não foi verificado publicamente. Não é necessário verificar publicamente porque é interno e para aqueles que querem entender de uma vez por todas o que faz um contrato proxy, vou dar uma analogia. Em todos os aeroportos, nos bastidores, onde estamos esperando nossas malas depois de uma viagem, há esteiras transportadoras que inteligentemente movem as malas por essas esteiras de acordo com o destino delas. As salas onde a bagagem é entregue dos diferentes voos de várias cidades ou países. Essa é a melhor analogia que posso apresentar para um proxy. Essa analogia, que é a esteira transportadora, é exatamente como funciona um proxy. Um proxy nunca vai interferir no contrato inteligente. Para que você entenda, a analogia é uma mala nessa esteira transportadora, que representa um contrato inteligente. Você já viu alguma vez nessas esteiras transportadoras a esteira abrir sua mala e tirar, sei lá, dinheiro, seu perfume, suas roupas? Não. A esteira transportadora só se encarrega de fazer com que a mala chegue ao seu destino, movendo e fechando portas ou esclusas e mudando de uma esteira para outra para que a mala chegue ao seu destino. Isso é tudo o que faz. Da mesma forma funciona um proxy. O proxy simplesmente redireciona para esse contrato inteligente para que chegue onde tem que chegar. E o segundo alerta que vemos aqui é este. Fragmento de função relevante. Basicamente, para que possamos entender se isso não funcionasse dessa maneira, o proxy só poderia entregar para uma carteira. Então, o proxy deve ser realmente capaz, que é o contrato terminado em 24 AE, como vemos aqui, FB 24 AE. Imagine que esse contrato proxy não pudesse mudar a carteira de destino, ou seja, só entregaria para uma única carteira. Então, se usarmos um pouco de bom senso, esse contrato deve ser capaz de mudar a carteira, porque caso contrário, ele sempre entregaria para uma única carteira. Então, esse contrato proxy, o que ele recebe de insumos do contrato de business? É o que sempre falamos aqui. Quando vou criar um loop, a primeira coisa que me pergunta é a carteira com a qual estou conectado. Esse é como o ID desse contrato inteligente. Assim como em muitos bancos de dados o ID é o nosso RG, e com o RG puxam o resto dos nossos dados, nome, sobrenome, cidade, etc., aqui o contrato inteligente tem um ID que é a nossa carteira. Esse é o primeiro dado, ou o primeiro insumo de informação que esse contrato inteligente possui. O segundo é o valor. Quanto vou colocar aqui? E o terceiro insumo é o tempo. Então, sem esse primeiro insumo, que é o ID da carteira, como o proxy vai saber para onde entregar, ao final desse ciclo, o capital mais o rendimento? Então, esses sábios gurus que vêm aqui nos informar e dizer que nos mostraram as evidências e o Santo Graal nem sequer entendem como funciona um bendito contrato inteligente. Então aqui este senhor dizia que este contrato FB24AE, ele mostra em um vídeo, se aqui diz otimização habilitada, e ele diz que pode ser modificado. É claro que precisa modificar a carteira que vai entregar a recompensa, como vemos aqui, veja, FB24AE é quem paga as recompensas. Eu já expliquei isso inúmeras vezes, e se você não acredita, simplesmente abra sua carteira, abra sua carteira na Token Pocket, ou a carteira que for sua, e veja de onde você recebe aqui as recompensas ou quando termina um loop. De onde você recebe FB24.
eu lhe mostro a evidência, porque, sinceramente, já estou tão irritado de tocar nesse assunto uma e outra vez que digo logo, esta é a última vez que faço um vídeo para responder a todas essas tolices. O que fizeram foi perder tempo. Quanto tempo eu já perdi lendo essas besteiras? E respondendo a mesma coisa que já está em todos os vídeos. Agora, aqui está este supostamente. Este usuário que publica informações em Doom. Lembre-se que assim como no CoinMarketCap, posso ter um usuário no Doom também, e isso não significa que a informação que estou colocando aqui seja verdadeira e aprovada pelo Dune. Agora, se entrarmos aqui no Dune, a primeira coisa que o Dune nos diz é que eles não se responsabilizam pelas informações que você publica aqui. Quando você chega ao final deste documento, a primeira coisa que dizem é que o Dune não se responsabiliza pelas informações publicadas por um usuário. Que usuário? Aqui vamos ver que esse usuário se chama Bitness. E o que nos mostra aqui? A mesma desinformação que está aqui. Até o momento, eu não vi uma única evidência. Agora, como eu disse, fui um passo além. Aqui está dentro do de.fi. Aqui fala que o endereço pagável é apresentado como um erro informacional. Tem que ser possível mudar o endereço, porque senão só enviariam para uma pessoa e somos quase 2 milhões de participantes. Se não fosse possível mudar o endereço de destino, você não receberia ao final do loop o seu capital mais o lucro. O que mais eu queria mostrar aqui? Isso já vimos. Queria mostrar ali, já me lembrei. Aqui tenho abertas as páginas do GitHub, que são os repositórios de código, para que você mesmo vá e confira. Olhem, dizem que copiaram exatamente o Junus Loop. Vem nos dizer que copiaram exatamente o Junus Loop. Encontrei o repositório do Junus DeFi Contract. Vejam o que compõe o contrato inteligente deles. E este é o do Bitness DAO. E aqui está o que compõe o contrato inteligente completo. Percebam que este Uniswap útil, esta utilidade do Uniswap, é a mesma que utiliza o PancakeSwap. Na verdade, o PancakeSwap copia absolutamente tudo do Uniswap. A versão 1 de liquidez, com as versões de liquidez B1, B2 e B3, que é liquidez concentrada, são uma cópia do Uniswap. Quem criou tudo foi o Uniswap. Portanto, você vai ver aqui que tanto o IP Position Manager quanto o Token Sol, tudo isso está copiado do Uniswap. Não é que esteja copiado exatamente igual, mas se utilizam as bibliotecas e se utilizam os componentes, os conectores, tudo o que é necessário para que funcione. E não vai funcionar no Uniswap, mas sim dentro do PancakeSwap. Agora me diga você, em que isso se parece? Primeiro, não tem nenhum tipo de conector com uma exchange descentralizada, como para dizer que estão utilizando contratos inteligentes dentro de uma exchange descentralizada. Tem essa função matemática, o que mostra que tudo era calculado no próprio contrato. Não utilizava um terceiro, nem um externo, nem uma exchange descentralizada. A única coisa em que se parecem é o token Sol, que é onde se define com qual token se vai trabalhar, que basicamente esse token ID vai ser as stablecoins USDT, e isso é Uniswap Sol e isso é Bitness Sol. Onde está a semelhança de que copiou identicamente? Chega um ponto em que realmente a gente se desespera de estar respondendo as mesmas besteiras e as mesmas bobagens, mas vou terminar de responder todas essas perguntas para encerrar o assunto de uma vez. O que mais falta falar aqui? Nada disso tem qualquer evidência de que a Junus quebrou e com isso começaram a Bitness. Não há uma única evidência disso. Onde estão as provas de que fugiram? Onde eles estão? A evidência. Eu realmente quero. De tudo que li, eu assisti aos vídeos, eu sentei. O dia todo. Vamos dar uma olhada nisso. Sim? Para ver onde fica a triste verdade. E eu realmente vejo o que vejo.
É uma perda absolutamente lamentável. Do meu tempo e seu tempo. Conclusão. É o que mais preciso ver aqui. Não, já chega. Conclusão. Repito mais uma vez, este documento eu compartilho com vocês no canal, no grupo do Telegram, com todas as informações, para que, se você tiver preguiça, não tiver tempo ou tiver algo melhor para fazer, eu já baixei essa informação em um PDF do que acabei de mostrar, para que você possa olhar. Se você seguir o que diz o guia dessa tarefa que propus, fingindo ser um assessor especialista em cripto e blockchain, isso é o que ele nos responde. Eu envio a informação do contrato inteligente, o relatório de auditoria da Certic, o relatório de auditoria da DeFi, envio o contrato do proxy e pergunto aqui e... Basicamente, a pergunta é, como assessor especialista em criptomoedas e segurança blockchain, analisei detalhadamente o protocolo Bitness, seus contratos inteligentes, relatórios de auditoria e seu funcionamento na Binance Smart Chain. A seguir, apresento uma análise completa e profissional para determinar se é seguro participar como provedor de liquidez utilizando Tether. Então, ele pega a informação que eu dei, Bitness, o contrato principal. Olhem aqui. A rede Binance Smart Chain ID 56, função de protocolo de empréstimo e gestão automatizada de liquidez, ativo principal Tether na rede BIT20, interação com terceiros ocorre com a PancakeSwap versão 3, que é liquidez concentrada, através do contrato do Position Manager, este aqui, auditoria da Certic em 29 de maio de 2024. Constatações positivas, segurança e boas práticas. Então nos diz, a auditoria da Certic é uma das líderes na indústria blockchain. O relatório confirma que o contrato foi revisado manualmente com uma análise estatística e verificação formal. Este é o link, eu deixo para que vocês possam acessar e conferir. Verificação formal bem-sucedida em fusões-chave, como a renúncia ao papel de administrador e a revogação desse papel. Oferece garantias matemáticas sobre o comportamento do contrato. Código aberto e transparente. O contrato está verificado na Binance Smart Chain e está disponível publicamente para que você possa acessar e consultar. Utiliza as bibliotecas da OpenZeppelin, que são seguras e amplamente auditadas. O mecanismo dos papéis do Access Control, que é com o qual se regulamenta, se valida, se verifica quem acessa o contrato. Implementa o papel padrão, o papel de administrador por padrão, e o operador do papel, que já foram devidamente renunciados. O que mais diz aqui? Operações em execução. Há transações recentes no loop que indicam que o protocolo está ativo e está sendo utilizado. Riscos identificados como críticos e relevantes. Veja o que é importante observar aqui. Risco de centralização. O problema do contrato é que possui um papel de administrador por padrão que pode alterar as variáveis do token ID. Como eu disse, o token ID, a única coisa que pode ser alterada é o próprio ID do token, por assim dizer. E então, se formos aqui dentro da nossa Token Pocket e entrarmos em Tether e viemos aqui e vemos o token de informação, vamos perceber que a única coisa que pode ser alterada em relação ao token é se Tether ou USDC são usados. Ou seja, só posso alterar este contrato, que é o contrato que dá vida ao Tether dentro da Binance Smart Chain. Existe algum risco em mudar de uma stablecoin para outra? Não. Já? Prepararam? Impacto. Se a chave privada do administrador for comprometida, um invasor poderá redirecionar a liquidez ou manipular o sistema. Isso não é um impacto porque já vemos que ele foi dispensado. A Certic o reporta como BNC01, centralização de risco neste contrato, que já vimos também é dispensada e não pode ser modificada. Repito, apenas o token de ID pode ser alterado. E só é possível mudar de Tether para USDC, então isso não é um risco.
A recomendação da Certic é usar carteiras multisig ou DAOs. Lembrem-se que a Bitness já tem no roadmap para este ano que a DAO entre em funcionamento, o que vai permitir habilitar a carteira multisig para dar ainda mais segurança a essa parte. Por isso diz, não foi completamente resolvido, apenas em parte, veja, conclusão, o protocolo depende de uma entidade centralizada, isso contradiz o princípio DeFi. Não, na verdade não é centralizado, é um contrato inteligente que está renunciado e até que a DAO esteja constituída e essas carteiras multisig possam ser adicionadas, essa parte desse suposto risco de centralização vai melhorar. Isso já está em andamento. Eu acredito que até o final deste ano já teremos a DAO funcionando e é muito provável que essas carteiras multisig. Para que entendam o que são as carteiras multisig, é como quando em uma empresa há 2 ou 3 sócios e vai se criar uma conta bancária no banco e se exige que essa conta só possa ser administrada com a assinatura dos 3 sócios. Ou seja, nenhum dos sócios pode ir sozinho fazer um saque sem consultar os outros 2. Então, as carteiras multisig funcionam assim. Na DAO tem que haver consenso, tem que haver autorização da comunidade para fazer qualquer modificação. Portanto, isso será resolvido assim que a DAO entrar em funcionamento. A aprovação ilimitada do seu Tether realmente não é um problema do contrato, que pode ser segmentado no contrato, sim, mas digamos que nós como usuários, quando vamos fazer uma transação, é importante que, quando aparece aqui o menu de verificação, vou tentar fazer aqui um swap para ver se conseguimos ver isso ao vivo. Quando aparece para nós, aparece a solicitação de confirmação da transação, sempre devemos nos certificar. Vou dizer aqui que quero trocar, por exemplo, Tether, estou na Binance Smart Chain e quero trocar Tether por BNB, por exemplo. Vamos ver se eu realmente consigo fazer isso aqui, BNB. Então, quando eu clico aqui em aceitar, só para mostrar como funciona, você pode observar o que acontece na tela. Percebam que quando aparece aqui a autorização, normalmente ele pede uma confirmação adicional. Essa confirmação, quase sempre por padrão, já vem configurada para uma quantidade ilimitada de itens. Isso aparece aqui nesta tela quando você faz a confirmação. Ele mostra a quantidade ilimitada, então eu tenho que dizer não, essa quantidade é no máximo $80 e pronto, é só isso. E isso a gente comprova aqui, por exemplo, quando vemos as aprovações, percebemos que o risco mais importante que sempre se apresenta, o risco mais importante que se apresenta é esse, que há um valor ilimitado. Então, quando vamos analisar, o risco realmente está sob nosso controle. Assim, quando eu for fazer uma operação e ver valor ilimitado, eu clico ali, corrijo e digo, não, se vou fazer um swap de $80, é só pelos $80. Isso é algo que nós controlamos dentro da nossa própria carteira. Não vejo aqui. Vou abri-lo e tentar fazer isso no PancakeSwap para ver se funciona para mim. Mas essa seria a única coisa. A única coisa que precisaríamos entender é que está em nossas mãos. Vamos ver se você me deixa fazer isso rápido para que fique claro. Certo, vamos supor que eu realmente vá trocar a corda agora. Por BNB. Quando eu vou confirmar a troca aqui para essa conta específica, aqui ele me mostra claramente um valor que é considerado ilimitado. Olha só, é exatamente isso que eu estou me referindo, tá bom? Dá uma olhada, por favor.
Na grande maioria das vezes, aqui não está deixando fazer, mas na grande maioria das vezes eu posso editar aqui e posso dizer, não, é limitado a $80. E aqui eu vou cancelar, porque só quero mostrar, mas nós podemos controlar esse suposto risco. E com isso, estou terminando essa absoluta perda de tempo, porque foi uma perda absoluta de tempo. Não encontrei uma única evidência de todas essas bobagens de que estão falando aqui. Então espero que com isso você tenha uma perspectiva melhor e a recomendação final, volto a dizer, pela sua saúde mental, pela sua inteligência emocional. Se você não leu a informação e não quer fazer isso, convido você a pegar o capital assim que terminar seu ciclo e se retirar. Se você não quer ler, não quer se informar, entender como funciona esse protocolo e vai se dedicar apenas a ouvir fofocas, rumores e esse tipo de bobagem, convido você, para o seu bem-estar mental e de todos nós que estamos nessa oportunidade, a levar sua liquidez para outro lugar. Se você continua com medo e já duplicou o capital, retire o capital inicial e deixe apenas o lucro trabalhando. E viva em paz e deixe os outros viverem em paz. Por favor, muito obrigado a todos pela atenção. Nos vemos na próxima entrega e até a próxima.